Olá, queridos, que a paz de Cristo seja com você e com toda a sua família. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Eu sou o presbítero Adailton e eu te convido para fazermos essa reflexão que está no Evangelho de João, capítulo 10, apenas o versículo de número 9, que diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Você já parou para pensar na salvação da sua alma? Você já parou para pensar quem será salvo? Quais os critérios para que alguém seja salvo? A palavra do nosso Deus nos diz, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de uma maneira tão intensa, ou seja, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, Deus entregou o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Muitos pensam de forma errônea que o fato de Deus ter amado o mundo, e esse mundo representa a humanidade, o fato de Deus ter amado as pessoas, de Deus ter amado os homens, a sua criação, é o bastante para que todos sejam salvos. Infelizmente não é, meu querido. Infelizmente não é. Há critérios. Deus verdadeiramente amou os homens. Mas os homens precisam responder, precisam dar uma resposta positiva a esse amor divino, a esse amor de Deus por cada um de nós. E muitas vezes as pessoas acham que não precisam fazer nada para serem salvas. É verdade que é Deus que salva. É verdade que o plano de salvação foi elaborado por Deus, executado por Deus na pessoa do seu amado Filho Jesus Cristo. Mas o homem precisa dar uma resposta positiva a esse chamado, a esse plano de salvação. Então, a pergunta é: você já parou para pensar na sua salvação? O que você precisa fazer? O que nós precisamos fazer? Será que não precisamos fazer nada? Será que Deus já fez tudo por nós? Sim, Deus já fez tudo. Mas a parte que cabe a mim fazer, que cabe a você fazer, nós estamos fazendo? Nós começamos a fazer? Isso é para nós pensarmos. Se você observar o texto que nós acabamos de ler, Jesus está falando de salvação. Ele disse: Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Então aqui, meu querido, está a resposta para a pergunta que nós estamos fazendo. Ou para termos um entendimento, uma clareza desse assunto, a salvação. Deus verdadeiramente quer salvar você. Deus verdadeiramente quer salvar a mim. Ele trabalhou e Ele trabalha para isso. Mas o próprio Jesus, ele vai dizer: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. A condição, a única condição estabelecida pelo próprio Deus na sua palavra para que o homem seja salvo é entrar por Jesus. Ou seja, é entrar pela porta, a única porta que leva o homem a Deus. A porta que abre os céus e conduz o homem à salvação eterna. Essa porta não é o pastor da igreja. Essa porta não é o sacerdote da igreja. Essa porta não é a liderança, não é o conselho, não é um grupo de autoridades constituídas dentro da igreja. Essa porta, muito menos, é a religião. Muitas vezes
As pessoas estão agarradas, confiantes na religião, achando que o fato de fazer parte dessa ou daquela religião, desse ou daquele grupo religioso, ela tem a salvação da sua alma garantida. Isso não é verdade, meu querido. Isso não é verdade, minha querida. Jesus, ele disse, eu sou a porta. Então o próprio Jesus é a porta dos céus. Ele é a porta da salvação. Ele é a porta que conduz o homem a Deus. Aliás, ele não é uma das portas. Ele é a única porta. Ele não apontou para os seus apóstolos. Ele poderia simplesmente ter chamado os seus apóstolos, ou alguns dos seus apóstolos, como muitos acreditam que Pedro tem a chave dos céus, e isso não é uma verdade. A chave dos céus está nas mãos do Senhor Jesus. Ele é a porta e ele é que tem a chave da porta. Muitas vezes alguém pode confiar nesse ou naquele protetor, nessa ou naquela protetora. Alguém pode se apoiar numa entidade religiosa. Alguém pode se apoiar na fé do seu pai, na fé da sua mãe. No entanto, a fé do seu pai, a fé da sua mãe, a fé do seu pastor, a fé do seu irmão, a fé do seu amigo, não vai salvar você. É verdade, é necessário ter fé, mas você precisa ter fé em Cristo Jesus. E uma das provas, ou uma das evidências que nós cremos em Cristo Jesus, é entrar por Ele, é entrar pela porta. Entrar por Jesus, isso implica em obedecer a sua palavra. Isso implica em viver uma vida que esteja plenamente coberta, garantida, estabelecida pela palavra de Deus. Alguém que diz que crê no Senhor, alguém que diz que confia no Senhor, ou que até declara ter certeza da sua salvação, mas vive uma vida que não tem amparo nas Sagradas Escrituras, uma vida desassociada dos princípios eternos, dos princípios de Deus, lamentavelmente, essa pessoa ainda não tem a salvação de Cristo, ou a salvação eterna em si. E essa pessoa ainda não sabe para onde vai. Mas o próprio Jesus, ele é a garantia. Ele é o nosso penhor. Ele é a garantia da nossa salvação. Ele é o selo de Deus. Ele é o pacto eterno, o pacto da aliança. E ele disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Então, meu querido, minha querida, reflita nessa palavra. Você tem entrado por Jesus? Você está pensando em entrar por Jesus? De repente, você que entrou pela porta está pensando em sair? Está pensando em desistir? Não faça isso. A porta que conduz aos céus, ela é apertada e conduz para a salvação, conduz para a vida eterna. Então, meu querido, minha querida, pensa nisso. Entrar por Jesus implica em viver uma vida de obediência, de submissão a Deus, uma vida amparada nas Sagradas Escrituras, uma vida de piedade, uma vida de santificação, uma vida de justiça, uma vida separada para Deus, separada deste mundo, separada do pecado, separada da prática da impiedade, para viver uma vida que agrada ao nosso Deus. Então a salvação está aí, em entrar por Jesus Cristo. Muitas pessoas, elas acabam confiando nas suas próprias obras, nos seus próprios méritos, nas suas boas ações. No entanto, guarda isso no seu coração. Nem as minhas obras, nem as suas, nem as nossas boas ações são capazes de credenciar a nossa entrada nos céus. Não são capazes, nenhuma das nossas obras, nenhuma das nossas boas atitudes, nenhuma das nossas boas ações são capazes de garantir a nossa salvação. O único princípio estabelecido pelo próprio Deus para que o homem tenha a salvação da sua alma é através de Jesus Cristo. É através da nossa fé.
é pela graça do Senhor, mediante a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que não é por obras, para que ninguém venha se gloriar de si mesmo. Se fosse pelas obras, logo Jesus teria morrido em vão. Se fosse pelas obras, logo Jesus veio debalde a essa terra. Morreu de forma precipitada. Morreu sem um objetivo, sem uma razão. Mas, na verdade, a Bíblia diz que Cristo morreu para nos dar a salvação em Cristo Jesus. Através do seu sangue derramado na cruz do Calvário, Ele lavou a nossa alma de todos os nossos pecados. E agora, todo aquele que crê em Jesus Cristo e que tem entrado pela porta que é o próprio Jesus, esse tem a vida eterna, a salvação da sua alma e viverá eternamente ao lado do nosso Deus para todo sempre. Meu querido, minha querida, toma posse dessa palavra e Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.